né? Vai ser intercalado as cadeiras, uma sim, outra não, alguma coisa assim. O pastor já deve ter entrado em contato com os irmãos que vai organizar. E vai ser benção. Sei que muita gente está com sede de congregar. Mateus 11, o versículo 28 a seguir diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os irmãos podem se sentar, em nome do Senhor. A gente se concentra muito nos milagres da Bíblia, nos milagres de Jesus. A Bíblia registra cerca de 35 a 36 milagres que Jesus realizou. Registrado, né? Não significa que foram apenas esses. Esses foram alguns. Quando Jesus curou a sogra de Pedro, diz a Bíblia que trouxeram vários enfermos naquele dia, e Jesus curou a todos. E esses todos estão fora dessa lista dos 35 ou 36 milagres. 35, 36 milagres que são ali colocados assim: curou o cego, tal, curou aquela mulher do fluxo de sangue, está denominado. Mas Jesus curou muito mais do que isso, e ele falou muito mais do que o que está registrado. Mas eu particularmente, eu me encanto muito mais com as palavras de Jesus do que com os milagres. Não é que os milagres não seja algo assim bonito de se ver, os testemunhos que algumas pessoas davam ali na hora, glorificação ao nome de Deus pelo milagre, mas colocando numa balança, né, assim, podemos assim imaginar, eu me encanto muito mais até hoje com as palavras de Jesus, com as pregações, seus ensinamentos, do que pelos milagres em si. Até porque o que nos converte, o que nos convence, o que transforma a nossa vida são as suas palavras. Os milagres, algumas pessoas assistem milagre e até se sensibilizam, mas algumas pessoas se tornam mais endurecidas. Você vai ver Jesus dizendo que em alguns lugares que ele fez a maior parte dos seus milagres, se esses milagres tivessem acontecido em Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra teria se convertido na cinza, no pó, teria se humilhado. E teve alguns lugares que Jesus operou a maioria dos milagres lá, eles não se converteram, certo? Então os milagres, se não tiver o acompanhamento da palavra de Deus, pode não converter ninguém. Talvez ajunte pessoas, rebane pessoas, possa servir como atrativo, ou seja, atrair pessoas, mas as pessoas que vêm atraídas por milagres, geralmente elas continuam com a mesma vida em busca de milagre, mas não se converte muito. Por isso o convite de Jesus geralmente é para ouvir a sua palavra, para que através do ouvir a palavra, milagres, principalmente na alma do homem, venham a acontecer. Então ele, como sempre, tinha palavras maravilhosas, e aqui nós vemos uma porção dela onde ele faz o convite. Vinde a mim, todos. É muito interessante que Jesus ele não faz acepção de pessoas, independente da classe social. Ele fala: está cansado e oprimido? Venha todos. Mas por que ele não disse os demais? Porque os demais que não se sentem cansado e oprimido não consegue sentir a necessidade de se aproximar de Deus. Não é que Jesus os rejeitaria, porque ele mesmo diz: todo aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançareis fora. Ou seja, pode ser rico, pobre, pode estar cansado, descansado, mas geralmente o ser humano, para se aproximar de Deus, ele tem que sentir essa necessidade. Não se aproxima de Deus simplesmente pelo um convite que foi feito.
talvez receba um convite de vir à igreja e vem. Mas vir à igreja, ou no caso igreja no sentido templo, como popularmente falamos, essa questão de vir à igreja não significa vir para Jesus. Não significa ir até Jesus. É um dos meios que facilita alguém ter um encontro com Deus, porque aqui ela vai receber a oração, ela vai orar, vai ouvir a palavra, vai ter aqui a comunhão dos irmãos, mas ela pode sair daqui pior do que o que ela entrou. Não significa que todas as vezes que a gente vai em uma igreja cultuar, que a gente volta melhor. Deveria ser. Mas se a gente olha lá na passagem da ceia do Senhor na igreja de Corinto, Paulo diz, vocês quando os reúnem não é para melhor, mas para pior. Por quê? Por causa da conduta que ele estava tendo, não antes de começar o culto. A conduta deles errada na hora do culto tornava eles pior do que o que eles entraram. Então você percebe que alguém pode entrar na igreja bem e sair mal, se não tiver o propósito verdadeiro desta vinda, dessa reunião, ou talvez da direção, ou do tipo de pregação. Eu sei que muitos de nós já entramos assim numa igreja e a gente saiu pior. A gente não admite isso, mas tem vezes que a gente sai pior. Se não tomar cuidado pelo que a gente escuta, pelo que a gente ouve, pela maneira que a gente interpreta as coisas, pelo propósito de vir, certo? Mas quando Jesus diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados, não é a ideia de cultuar, não é a ideia de cantar, não é a ideia de orar. Essas coisas fazem parte da vida daqueles que vai até Jesus. Orar não significa ir até Deus, nem sempre. Ler a Bíblia nem sempre significa que estamos indo até Deus. Jejuar nem sempre. Mas quem vai até Deus fazem essas coisas, né? Faz essas coisas. Então elas fazem parte da vida daqueles que vai até Deus. Então alguém ir até Jesus é se render a Ele, como Ele sendo o Senhor e Salvador da sua vida. E daí porque eu fui até Jesus, eu me entreguei até Jesus, numa igreja, na minha casa, na estrada, no hospital, em algum lugar. Por causa disso, eu tenho me entregado a Ele, eu preciso orar. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso jejuar. Eu preciso evangelizar. Mas tudo isso como resultado de um encontro que eu tive para Cristo. Eu não oro para ter encontro com Cristo, mas porque eu tive um encontro com Cristo, eu oro. Eu não leio a Bíblia para ter encontro com Cristo, que algumas pessoas, ou algumas não, milhares de pessoas têm a Bíblia e algumas pessoas, dessas pessoas, têm o hábito de até de orar, ler a Bíblia, até de jejuar, e elas continuam distantes de Deus, porque elas não se entregaram a Deus, elas não estão lendo porque teve encontro, mas para alcançar outras coisas. Alguns acabam encontrando com Deus por meio de uma leitura, mas isso é quando o coração, muitas vezes, já tem uma disposição para buscar a presença do Senhor. Então Jesus disse, vinde a mim todos. Então não faz exceção de pessoas que estáis cansados e oprimidos. É claro que esse cansaço aqui não é um cansaço físico do trabalho que a gente tem, que a gente teve, que a gente está tendo. O próprio texto fala que é o cansaço aqui tem a ver com a alma, né? Tem a ver com o nosso lado espiritual. Então Jesus faz um convite, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo. É interessante que ele, se eu estou cansado e oprimido, é porque eu estou carregando um jugo e nesse jugo tem um fardo. E Jesus, Ele tira o fardo que nós temos, que alguém tem ou alguém teve no mundo, mas Ele não nos livra de continuar carregando fardo e jugo. O que é que Ele faz? Ele substitui o jugo que nós temos ou que alguém tem. Ou o jugo do pecado, o jugo da religiosidade, o jugo social, o jugo de várias áreas. Então esse jugo maltrata, prejudica, traz a perdição. Jugo maligno, certo? Jugo de várias áreas da vida.
Então o que ele faz? Ele tira esse jugo, mas ele tem outro jugo para nós. E esse jugo, no mundo, é o mundo que coloca sobre o ser humano um jugo. Satanás coloca seu jugo sobre as pessoas. O jugo de Jesus, ele não nos obriga, se faz necessário, e quem tem encontro com ele vai ter um jugo e vai ter um fardo. Entretanto, não é ele que coloca sobre nós. Ele apenas mostra e fala a necessidade de carregarmos. Isso quer dizer que ele convida alguém para lhe seguir, mas ele não obriga as pessoas a continuar lhe seguindo. É tanto que ele diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo, você pega o jugo e coloque sobre você. Ele mesmo disse em outra passagem sobre a cruz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo e tome. Tem outro lugar que fala assim, cada dia a sua cruz, pega, é você que vai pegar. É por isso que cruz não é problema, não é dificuldade na vida, não é alguém doente em casa, não é desemprego, porque eu não vou buscar desemprego, eu não vou buscar doença para mim. A cruz está dizendo que nós que temos que pegar e colocar. E quem não fizer isso nem pode ser chamado de discípulo dele, quem não pegar a cruz. Então ele fala aqui sobre o jugo, tomai sobre vós o meu jugo. E vocês têm que aprender de mim. Aprender comigo. Por que muitas pessoas são tão estudadas, tão letradas, tão informadas da vida, mas não são firmes na fé? Porque elas aprendem com a psicologia, aprendem com a filosofia, elas aprendem com tantas coisas que são necessárias, mas não para o reino direto espiritual. Aí quando se trata da espiritualidade, são pessoas frágeis, cheias de debilidades e de fraquezas nessa área, porque elas aprendem com todo mundo, sabem falar de Hitler, de tantos homens que foram cruéis da história, sabem falar de reis, de rainhas, mas pouco se aprendeu com Jesus. Então ele fala assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprenda comigo. Tem que aprender de Cristo. Seja lá alguém pregando, seja lá alguém ensinando, ouvindo diretamente, Deus falando no coração, através de um cântico, através da leitura, tem que ser algo que procede de Jesus. E aprender de mim. Por quê? Eu sou manso e humilde, não a de aparência, mas de coração. Fazendo isso, o que é que acontece? E encontrareis descanso. Quem é que está cansado e oprimido? É a alma. Aqui ele fala, depois de fazer tudo isso, e até Jesus pegar o seu próprio jugo e colocar sobre o fardo sobre as suas costas, encontrarei descanso para a vossa alma. E aí a gente percebe que muitas pessoas frequentam a igreja, participam de trabalho e departamento, e você conversando com algumas delas, você percebe que elas continuam cansadas e sobrecarregadas. Mas já até se batizou nas águas, parou de fumar, de beber, parou algumas coisas, mas você percebe que a alma da pessoa não está em contentamento, em paz, em alegria lá dentro. Por quê? Ela não está seguindo o convite de Jesus para ir até Ele. Ela está tendo um encontro com os departamentos do reino, mas não com o próprio Deus, o Jesus do reino. Eu me envolvo com as coisas de Deus, mas eu não me envolvo com Deus. Porque isso é possível. Quando Jesus disse assim, olha, Jesus falou assim, ó, como diz bem o profeta Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Me honrar com os lábios, glorificação, cantar hinos de louvores, falar a palavra de Deus. Quando a gente está pregando e falando bem de Jesus, eu estou honrando Ele com os lábios. Isso pode ser dado como louvor. Louvor a gente coloca com o nome de cantar, mas louvar e cantar, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas tudo bem. Mas aí eu posso louvar a Deus, que é a ideia de elogiar, dando um testemunho. Pode ser cantando, uma das formas de elogiar. Pode ser assim também. Pode ser na pregação. Eu estou honrando a Deus com os lábios. Eu estou falando bem de Deus, das maravilhas de Deus. Mas eu preciso, além disso, assumir
um compromisso diretamente com Ele. Eu não posso ser apenas um mensageiro, porque o mensageiro é o repetidor de palavras. O mensageiro é: Deus mandou eu te dizer, eu estou falando a palavra dele. Agora, se eu acredito no que ele mandou dizer para você, é uma outra coisa. Porque alguém está pregando algo que é verdadeiro, não significa que você acredita em tudo que prega. Deveria acreditar em tudo. Mas se eu estou comprometido apenas com o que eu vou dizer, e não com a pessoa que me mandou falar, é diferente. Quando eu falo de Deus, porque eu estou comprometido com Ele e com aquilo que eu estou falando e com as pessoas que estão me ouvindo. Então Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Se a pessoa ela está pertencendo a uma religião, uma igreja, sei lá, e ela continua cansada na alma, é porque ela não teve ainda um encontro com Jesus para deixar o fardo aos pés da cruz e pegar um fardo que Jesus tem para ela. Só que o fardo que Jesus tem para ela, o jugo que Jesus tem para nós, não castiga os nossos lombos e não massacra a nossa alma. Ele diz assim: olha, por que eu encontro descanso para a minha alma? A expressão do versículo 30 já explica, dizendo assim: olha, o finalzinho do 29. E encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, seguir a Cristo, quando se tem encontro diretamente com Ele, a gente não tem como algo sacrificial, assim, no sentido assim, sacrificial talvez não seja a palavra correta, mas existe aquelas pessoas que para servir a Jesus, ela está sempre de cabisbaixo. Oh, como é difícil, como é complicado servir a Deus, como é difícil. Você percebe que algumas pessoas, a sua entonação é sempre lá em cima, nesse sentido que quando alguém que não conhece a Deus escuta seu depoimento, essa pessoa fala: eu não quero nem chegar perto de uma igreja evangélica. Esse negócio de ser crente, isso é um fardo pesado. Isso é um negócio que está complicando a minha vida. Mas apesar das responsabilidades que nós temos, que é o nosso jugo, que é o nosso fardo, que são nossos compromissos com o reino do céu, Jesus disse que ele é suave. Está falando da nossa responsabilidade, dos nossos compromissos com ele. Você vai deixar o fardo, o seu pacto, a sua aliança com o mundo, essas coisas que te abate, que te entristece, que te oprime, e vem para a minha presença. Você vai andar comigo, estarei contigo todos os dias. Em mim você vai encontrar descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando tem um encontro real com Cristo e experimentamos isso, vamos entender que comparado ao que estávamos vivendo no mundo, somos agora privilegiados. É um privilégio ser cristão, irmãos. Ser cristão não é um problema que eu estou arrumando a mais. Eu sei que muitas coisas vão querer me perturbar, me afrontar. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Nós estamos com aquele que venceu todas as coisas, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente estava no mundo, a gente ficava procurando tantos meios para ser resolvido os nossos problemas, macumba, feitiçaria, esoterismo. Tantas pessoas já andaram nesses caminhos. Hoje não, nós temos apenas um lugar para ir, porque Ele é o único que pode verdadeiramente nos socorrer, e não apenas resolver nossos problemas físicos, que Ele muitas vezes resolve, mas principalmente dá paz para a nossa alma. Resolver o nosso interior, que é o principal. Jesus, quando os seus discípulos geralmente era confrontado ou passava por um momento de uma situação de turbulência, Jesus não ficava preocupado em acalmar a tempestade, preocupado em acalmar o vento. Geralmente ele falava com os discípulos primeiro, porque a maior tempestade que Deus encontra na nossa vida geralmente é aquela que está dentro de nós. Jesus fala, Pedro fica desesperado, mas
mas os discípulos, outros discípulos, dentro do barco, começaram a gritar. Jesus falou assim: não tenha medo. Não é fantasma. Olha, já acreditava em fantasma desde aquela época. Não é fantasma, sou eu. Pedro quer tirar a prova. Se é tu que está falando e não é outro, eu vou ver se é verdade. Eu quero andar sobre as águas que nem tu está vindo. Porque o que Pedro está falando, permita que nós iremos até ti. Não, o negócio não é encontrar com Jesus. A questão é, eu quero andar sobre a água e não afundar. Então venha, Pedro. Pedro desceu do barco. O barco não se aproximou de Jesus. Para aí Jesus entrar, não. Eu quero prova de que és tu. Mas Pedro estava mais com medo da tempestade do que alegre pela presença de Jesus. Jesus disse: então desce. Pedro começou a andar sobre as águas. Olha, imagine bem, o homem andando sobre as águas era para neste momento começar a adorar a Deus, louvar o nome do Senhor. Quem disse que Pedro ficou todo alegre porque agora estou andando sobre as águas que nem Jesus? Não, Pedro continuou com medo da tempestade, mesmo depois de andar um milagre desse. Imagina, irmã, você vai começar a andar sobre o mar, vai ficar se importando com vento, com tempestade. Olha, se eu estou conseguindo andar sobre as águas, Pedro sabia que ali não era um vidro como os mágicos fazem, né? Não era uma tábua, não era ilusão. Ele ficou olhando para a tempestade. E quando ele começou a olhar para a tempestade, o que é que aconteceu? Ele começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele gritou: me socorre! E Jesus vai lá e pega. Porque você teve medo, homem de pequena fé? Porque estava concentrado mais nas coisas que estavam ao seu redor do que nas palavras de Jesus. Às vezes nós nos concentramos nas coisas que estão ao nosso redor do que nas palavras de Jesus. Pode até ser em coisas boas que nos cercam, mas as palavras de Jesus é em primeiro lugar. A palavra de Jesus que é a garantia da nossa permanência entre os problemas. Ele mesmo disse: olha, aquele que ouve a minha palavra e pratica é igualmente o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio a enxurrada. Olha, ouvir a palavra de Jesus, escutar a palavra de Jesus, não nos livra de problema, não nos livra de tempestade, não nos livra das enxurradas. Mas, ao escutar a palavra de Jesus e praticar, a tempestade vem, ela vai vir e às vezes vem exatamente por isso. Mas o que acontece? A gente continua de pé, se tivermos atentos nas suas palavras. Mas quando a enxurrada vem e a gente não se concentra nas palavras de Jesus, ela nos carrega. Foi o que aconteceu com Pedro. Então nós precisamos atentar para as palavras de Jesus. A palavra de Jesus, ela é poderosa quando nós praticamos. Ela converte, transforma, ela muda, ela dá firmeza quando a gente pratica. Porque a palavra de Jesus não é palavra mágica, que fala e aconteceu, não. Uma vez eu estava trabalhando na roça, juntou várias pessoas para ajudar uma pessoa lá no interior, Carpi, aquelas reuniões surpresas que eles faziam de vez em quando. E aí, a gente estava naquela reunião ali, acabou de carpir e tal, trabalhar na roça, de repente uma pessoa começou a dar uns tremelique lá, uns negócios ruins na pessoa. Eu não era cristão na época, né? Eu tinha acho que uns 16, 17 anos, e aí pelo jeito era um espírito mau. Uma mulher lá, dando uma de médium, alguma coisa assim, começou a falar: o sangue de Jesus tem poder. Uma pessoa que é médium, que invoca os espíritos, ela está possuída. E ela, possuída, deveria não falar: o sangue de Jesus tem poder. Que algumas pessoas, quando estão possuídas, e a gente ora por ela, eu não faço isso, mas algumas pessoas, para fazer o teste, dizem assim: o sangue de Jesus tem poder. Se a pessoa não conseguir falar, está endemoniada. Mas se ela conseguir falar, ela está liberta. Mas isso não é verdade. Há alguns casos, para nos enganar, o diabo não aceita falar. Em outros casos, eu já vi pessoas possuídas
falando a expressão que a pessoa mandava falar. E depois que a pessoa acabou de falar, a pessoa se manifestou. A pessoa estava possuída. Então o inimigo para nos perturbar, para nos enganar. Então não existe palavra mágica. Não é, você falou, o sangue de Jesus tem poder, o demônio vai embora. Isso, em alguns casos, ele vai até sem falar nada. Um dia tinha um camarada, um apóstolo, um apóstolo não é bispo, nessa igreja tem muito bispo, falando, e eu escutei ele falando assim, olha, eu estava expulsando aquele demônio, o bispo falando, e o demônio não ia embora, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai. Eu fiquei revoltado e mandou o espírito embora, o espírito foi, aí ele parou falando, Jesus, o espírito foi embora. Para quê? Para enganar ele. Então não existe mágica verbal, eu falo, as coisas acontecem. Se o que ouvirmos não praticarmos, se não dermos crédito, não há valor algum. Agora, quando nós ouvimos as palavras de Jesus e praticamos a sua palavra, as palavras que ele nos disser, ela terá um efeito transformador na vida do coração mais endurecido. Se ele abrir uma brechinha para Jesus entrar, a sua palavra vai agir como um martelo, como uma marreta, como uma espada, porque ela é poderosa. Mas tem que ter vestígio de credibilidade, porque a incredulidade evitou que Jesus fizesse alguns milagres. Jesus quis fazer algumas maravilhas em alguns lugares, mas a Bíblia diz que ele saiu de lá devido à incredulidade. Então a incredulidade pode ser uma dureza terrível. Então, amados irmãos, para concluir, Jesus não faz acepção de pessoas. Nós temos que ir até ele para ter descanso. Só há descanso para quem vai até Jesus. As demais coisas são paliativas. A gente tem uma sensação, vai no psicólogo, resolve alguns problemas, porque é de ordem psicológica. Resolve. Psiquiátricas, profissionais, financeiras, mas o cansaço na alma do homem, aquele alívio existe. A pessoa vai em alguns lugares aí e sai aliviada. Teve aquelas palavras bonitas que alguém disse e a pessoa sai de lá mais leve. Ela diz, só que quando é amanhã a vida dela continua a mesma. Porque a única palavra que tem o poder libertador são as palavras de Jesus. Liberta o homem, e o homem pode dizer, eu sou um filho de Deus, eu sou servo de Deus, sou amigo de Deus, sou irmão de Jesus, enfim, maravilha, porque a palavra de Deus muda o curso, muda a história de cada ser humano. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e os que estão assistindo o culto pela internet, que possamos cada dia estarmos ouvindo essa voz. Porque alguém pode pensar que essas palavras é só para quem nunca aceitou Jesus. Mas uma pessoa cristã, ela pode se envolver tanto com seus problemas e ficar cansada e oprimida também. Ela pode ficar oprimida. As circunstâncias que nos cercam, se a gente não tomar cuidado, ela nos oprime. E aí o que a gente tem que fazer? Escutar a voz do Mestre dizendo, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. O convite é para todos. Mesmo que já conheça a palavra, já se batizou, às vezes é salvo em Jesus, mas está com a alma carregada, está com a vida perturbada, oprimida, é hora de correr para Jesus, porque o convite continua de pé. Amém? Oremos a Deus, irmãos, ficam de pé.